Existem três coisas que uma mulher faz, tão sutis, tão silenciosas, que um homem jamais admitirá completamente, mas que o desarmam por inteiro. E não é sobre ser mais bonita, cozinhar melhor ou ser perfeita. É sobre três atitudes que a maioria das mulheres tem bem diante dos olhos e simplesmente não enxerga. Ao final deste vídeo, você vai entender por que algumas mulheres são tratadas com respeito quase reverencial pelos homens, enquanto outras, não importa o quanto se esforcem, são ignoradas ou substituídas sem consideração. Fique comigo, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente como você é percebida, tratada e valorizada. E se você já sentiu que dá demais em um relacionamento e recebe de menos, este vídeo é para você. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Eu sei exatamente por que você está aqui. Talvez você tenha percebido que dá muito nos seus relacionamentos, mas recebe muito pouco em troca. Talvez sinta que, por mais que se esforce, ele simplesmente não te vê com aquele olhar profundo e admirado que você deseja. Ou talvez já tenha observado outras mulheres que, sem fazer nada espetacular, são tratadas como rainhas, enquanto você se sente invisível. E preciso te dizer algo que você precisa ouvir. Não é sua culpa. Ninguém te ensinou isso. A sociedade nos programou para acreditar que o respeito se conquista sendo mais complacente, mais perfeita, mais disponível. Mas a neurociência e a psicologia masculina nos mostram exatamente o oposto. O que vou compartilhar com você hoje não é teoria vazia. É o resultado de anos estudando o comportamento humano, trabalhando com milhares de mulheres e observando padrões que se repetem vez após vez nos relacionamentos que funcionam versus os que não funcionam. Então respira fundo e se prepara para desaprender algumas coisas que têm te machucado. Antes de entrar nas três atitudes específicas, preciso que você entenda algo fundamental sobre o cérebro masculino. E vou explicar da forma mais simples possível. O cérebro de um homem é evolutivamente programado para valorizar o que é escasso, o que é difícil de obter, o que representa um desafio. Isso não é uma decisão consciente, é pura biologia. Quando algo está disponível o tempo todo, quando algo é previsível, o cérebro masculino libera cada vez menos dopamina. E você sabe o que é dopamina? É o neurotransmissor da motivação, do desejo e da conquista. Sem dopamina, não há desejo de conquistar. Sem dopamina, não há respeito profundo. Vou te dar um exemplo simples. Imagine que você tem acesso ilimitado à sua comida favorita, digamos, chocolate. Nos primeiros dias, você aprecia, mas se todo dia, o tempo todo, o chocolate está disponível e você sempre come sem restrição, o que acontece? Você perde o interesse, vira rotina, vira tédio. Agora imagine que esse mesmo chocolate só está disponível uma vez por semana. Você precisa esperar. E quando finalmente o come, você o saboreia conscientemente. O que acontece? Você o valoriza 10 vezes mais. O mesmo acontece nos relacionamentos. E antes que você pense, então preciso fingir que estou ocupada, preciso deixar algo muito claro. Não se trata de jogar jogos ou manipular. Trata-se de algo muito mais profundo. Trata-se de autodignidade, trata-se de ter uma vida tão plena e rica que a sua presença é naturalmente um presente, não uma constante, e isso muda tudo. Deixa eu te contar sobre Carmen, 34 anos, engenheira civil de Monterrey. Uma mulher bonita, bem-sucedida, inteligente. Ela chegou ao meu consultório com olhos cansados e marejados. Carmen me disse com voz embargada: por que os homens me perseguem tão intensamente no começo? Dizem que sou incrível, mas depois de alguns meses eles se afastam. Dou tudo de mim, estou disponível, os apoio, me preocupo com eles. O que estou fazendo de errado? Carmen não foi a primeira mulher brilhante, profissional e bonita a vir com essa mesma pergunta. E provavelmente não será a última.
O que Carmen não sabia, o que ninguém havia explicado a ela, é que estava cometendo o erro mais comum que vejo em mulheres extraordinárias: confundir dar com se entregar completamente, confundir amor com disponibilidade total, confundir interesse com perseguição. Carmen me contou como havia conhecido Diego 8 meses antes. No início, ele a perseguia, escrevia todo dia, fazia planos com antecedência e se esforçava para impressioná-la. E Carmen, tocada por aquela atenção, começou a abrir o coração. Aos poucos, Carmen começou a cancelar planos com as amigas para estar disponível quando ele ligava. Parou de ir ao yoga, que tanto amava, porque os horários coincidiam com os de Diego. Adiou um curso de especialização que aguardava há meses, assim teria mais tempo para o relacionamento. E enquanto Carmen foi se tornando menor, mais disponível, mais centrada nele, Diego foi se afastando. As ligações ficaram menos frequentes, os planos mais casuais, até que um dia ele simplesmente disse que precisava de espaço. Carmen ficou devastada. Andréa, eu dei tudo. Como é possível que não foi suficiente? Segurei as mãos dela e disse algo que mudou completamente a sua perspectiva. Carmen, o problema não foi que você não deu o suficiente. O problema foi que você se perdeu no processo. E quando uma mulher se perde, ela também perde o respeito do homem à sua frente. Quero te fazer uma pergunta muito honesta. Você já sentiu que dá mais do que recebe em um relacionamento? Se você se identifica com a história de Carmen, escreva "eu também" nos comentários. Você não está sozinha nisso. Agora vamos à primeira atitude que gera respeito profundo nos homens. Se prepara, porque isso vai sacudir algumas crenças. A primeira coisa que faz um homem te respeitar profundamente é ter a sua própria vida. Não fingir ter uma, não parecer ocupada, mas estar genuinamente envolvida, apaixonada, comprometida com a sua própria existência, independente dele. Quando um homem percebe que você tem seus próprios objetivos, paixões que te acendem, amizades ricas e profundas, projetos que importam para você, atividades que fazem você perder a noção do tempo, algo se ativa no cérebro dele. Inconscientemente, ele entende: essa mulher não precisa de mim para ser feliz. Ela escolhe estar comigo e isso a torna mais valiosa. Homens não respeitam o que conseguem facilmente. E quando toda a sua vida começa a girar em torno dele, quando você cancela tudo para estar disponível, quando suas conversas são apenas sobre ele e o relacionamento, você se torna previsível, comum, não porque você vale menos, mas porque parou de ser você mesma. Pensa assim: quem você admira mais? A pessoa que abandona tudo para estar com você ou a pessoa que tem uma vida tão rica que faz espaço para você nela? A resposta é óbvia. Quando Carmen entendeu isso, ela fez mudanças radicais, retomou o curso de especialização, voltou para o yoga, organizou uma viagem com as amigas que vinha adiando, começou a trabalhar em um projeto pessoal, o design de estruturas sustentáveis, que sempre quis explorar. E algo fascinante aconteceu. Diego, que havia pedido espaço, começou a persegui-la novamente. A princípio, ela pensou que era coincidência, mas não era. Quando Carmen parou de estar disponível o tempo todo, quando parou de persegui-lo com mensagens, quando sua energia estava focada em coisas que a faziam brilhar, Diego sentiu algo que não havia sentido em meses: o desejo de reconquistá-la. Ele percebeu que Carmen agora tinha algo que valia a pena conquistar. Não porque ela estava jogando jogos, mas porque havia recuperado a própria essência. Quero que você faça algo agora. Me diga nos comentários qual é aquela atividade, aquele projeto, aquela paixão que te faz perder a noção do tempo, aquela coisa que te preenche tanto que você não precisa mais da validação de ninguém. Se você não tem uma resposta imediata, esse é exatamente o seu trabalho, encontrá-la. A segunda atitude que gera respeito profundo é algo que muitas mulheres temem: ter limites claros e inegociáveis. E aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Limites não afastam o homem certo. Limites atraem o homem certo e filtram o errado.
Deixa eu te explicar a neurociência por trás disso. Quando você estabelece um limite claro, quando diz isso eu não vou tolerar ou isso é importante para mim, você ativa algo no cérebro masculino que observei ao longo de décadas de prática clínica: o respeito pela autenticidade. Homens respeitam profundamente mulheres que sabem o que querem e o que não querem, porque isso demonstra que você se conhece, que se valoriza, que não está disposta a se diminuir para agradar. E ao contrário do que te ensinaram, isso não os afasta. Isso os aproxima de forma mais profunda. Vou te contar sobre Lucia, 38 anos, de Santiago, Chile. Lucia namorava Roberto há 4 meses. Tudo ia bem, ou assim ela pensava, até que começou a perceber um padrão. Roberto cancelava planos de última hora, chegava constantemente atrasado, e quando Lucia dizia que a incomodava, ele dava desculpas vagas. Desculpa, as coisas complicaram no trabalho. Minha mãe pediu ajuda. Perdi a noção do tempo. Lucia, querendo ser a moça legal, dizia: não se preocupa, tudo bem. Mas por dentro sentia-se desvalorizada, sem importância. Um dia, Roberto cancelou, pela 4ª vez seguida, um jantar que haviam planejado com 1 semana de antecedência. Desta vez, em vez de dizer tudo bem, Lucia fez algo diferente. Ela o ligou e disse com voz calma e firme: Roberto, preciso conversar sobre algo importante. Quando você cancela planos assim, me sinto desrespeitada. Entendo que emergências acontecem, mas isso virou um padrão. O meu tempo é valioso, assim como o seu. Se você quer estar comigo, preciso que você valorize o meu tempo tanto quanto eu valorizo o seu. Se não consegue fazer isso, tudo bem, mas preciso saber agora. Roberto ficou em silêncio. Lucia pensou que ele ia terminar o relacionamento ali mesmo. Mas o que aconteceu foi completamente diferente. Depois de um momento, ele disse: você tem razão, eu estive me comportando como um idiota, ninguém jamais me falou assim. E sabe o quê? Tenho um respeito imenso por você por ter dito isso. A partir daquele dia, Roberto nunca mais cancelou sem um motivo realmente importante. Por quê? Porque Lucia demonstrou que a presença dela era um privilégio, não um direito, que ela tinha padrões. E, paradoxalmente, isso o fez valorizá-la infinitamente mais. Limites não são muros, são portas. Deixam entrar quem está disposto a respeitá-los e mantém fora quem não está. Pergunta honesta: se você está pronta para estabelecer limites, mas não sabe por onde começar, escreva limites nos comentários. E se há um limite específico que você vem adiando estabelecer, me conta. Às vezes, só escrever já é o primeiro passo para honrá-lo. E agora chegamos à terceira atitude, a mais poderosa de todas. É algo que não pode ser ensinado, que raramente se fala, mas que quando uma mulher possui, ela se torna magnética, inesquecível. A terceira atitude é o que chamo de dignidade silenciosa. É a qualidade quase mística de uma mulher que conhece o próprio valor sem precisar demonstrá-lo. Ela não grita, não compete, não se diminui, ela simplesmente é. É a mulher que, quando um homem a trata mal, não explode em drama nem implora por explicações. Ela simplesmente se afasta, com graciosidade, com calma, com a certeza de que merece mais. É a mulher que não precisa constantemente de validação externa, porque a sua validação vem de dentro, que não fica checando o celular compulsivamente esperando ele mandar mensagem, que não desmorona quando ele demora a responder. E essa dignidade, essa paz interior, essa autossuficiência emocional gera algo quase reverencial nos homens, porque é tão raro encontrar uma mulher que não está desesperada por atenção, por validação, por alguém que preencha os seus vazios, que quando uma aparece, completa em si mesma, o homem sente que encontrou algo excepcional. Deixa eu te contar sobre Sofia, 32 anos, professora de yoga de Bogotá. Sofia chegou ao meu consultório há 1 ano, devastada, porque Andrés, seu parceiro de 3 anos, havia dito que precisava de tempo para pensar. Nas primeiras semanas, Sofia fez o que a maioria faria. Mandou mensagens tentando resolver as coisas.
Perguntou o que havia feito de errado, implorou para conversar, e Andrés foi se afastando ainda mais. Na terapia, trabalhamos algo fundamental. Sofia precisava se soltar, não com ressentimento, mas com dignidade. Precisava aceitar que se Andrés não a escolhesse, ela escolheria a si mesma. Por 3 meses, Sofia não escreveu para ele, não o procurou, não o monitorou nas redes sociais. Em vez disso, focou completamente em si mesma. Aprofundou a prática de yoga, obteve uma certificação avançada, começou a dar workshops, viajou para a Índia e algo lindo começou a acontecer. Sofia começou a brilhar de um jeito que não brilhava há anos. Sua energia mudou. Ela não era mais a mulher ansiosa esperando Andrés voltar. Era uma mulher completa, realizada, radiante, vivendo a própria vida sem esperar nada de ninguém. 4 meses depois, Andrés apareceu. Pediu para conversar e disse que havia cometido o maior erro da vida ao deixá-la ir. E você sabe o que Sofia fez? Ela ouviu com calma. Com compaixão disse: Andrés, obrigada por vir, mas eu já fechei esse capítulo. Você me fez um favor ao ir embora, porque me forçou a me reencontrar. E a mulher que sou agora não está disposta a aceitar alguém que não tem certeza absoluta de que a quer. Andrés ficou devastado e, nos meses seguintes, fez de tudo para reconquistá-la. Trabalhou em si mesmo, foi à terapia, demonstrou com ações, não palavras, que havia mudado. 1 ano depois, Sofia lhe deu uma chance, mas não mais de um lugar de necessidade, de um lugar de abundância. Não porque precisava dele, mas porque escolhia estar com ele. E essa é a diferença que muda tudo. Quando você vem de um lugar de dignidade, de amor próprio, de completude, o homem que está com você sabe que a sua presença é um presente que pode perder a qualquer momento, se não a valorizar. Uma pergunta que preciso que você responda: você conhece alguém que precisa ouvir isso urgentemente? Uma amiga, uma irmã, uma prima que está perdida em um relacionamento, dando mais do que recebe? Marca ela nos comentários ou, melhor ainda, compartilha este vídeo com ela. Às vezes, uma mensagem assim pode mudar o rumo de uma vida. Agora vamos falar sobre como você aplica tudo isso hoje. Não amanhã, não na segunda-feira, hoje. Primeiro, faça uma auditoria da sua vida. Sente com papel e caneta. Que porcentagem do seu tempo livre, da sua energia mental, das suas conversas giram em torno dele versus em torno de você? Se a resposta for a maior parte, está aí o seu problema. Segundo, identifique um projeto ou uma atividade que você amava e abandonou. Pode ser pintura, escrita, corrida, um idioma que você deixou pela metade, o que for. Comprometa-se a retomá-lo esta semana, não quando tiver mais tempo. Agora. Terceiro, identifique um limite que você vem adiando estabelecer. Pode ser com ele, com o trabalho, com a família. Aquele limite que você sabe que precisa colocar, mas tem medo. Escreva. E nesta semana, com calma e clareza, estabeleça-o, mas estabeleça. Quarto, pratique a dignidade silenciosa em algo pequeno. Da próxima vez que ele demorar a responder, não entre em pânico. Não mande 10 mensagens seguidas. Simplesmente siga com a sua vida. Confie que se ele é para você, ele vai voltar. E se não for, alguém melhor virá. Porque aqui está a verdade que você precisa entender. Você não está aqui para ser uma opção. Você está aqui para ser uma prioridade. E o homem que não te vê como prioridade simplesmente não é o seu homem. Antes de terminar, me conta, qual é a coisa mais importante que você leva deste vídeo? Qual dessas 3 atitudes você mais precisa trabalhar? Quero ouvir de você. Escreva nos comentários agora. Mas eu sei que há uma pergunta que muitas mulheres me fazem depois de ouvir tudo isso e preciso responder com clareza, porque é o medo real que existe por trás de tudo. O medo é: e se eu estabelecer limites? Se eu tiver a minha própria vida? Se eu não estiver disponível o tempo todo e ele for embora? E se ele encontrar alguém mais fácil? Preciso falar sobre isso com absoluta clareza, porque há uma diferença enorme entre aplicar essas atitudes por medo versus aplicá-las por poder. 5 sinais concretos de que você está aplicando essas atitudes corretamente e de que o homem à sua frente é o certo para você. Sinal número 1, ele te busca mais, não menos.
Quando uma mulher tem a própria vida, limites claros e dignidade silenciosa, o homem certo não foge. Ele se aproxima com mais intenção, porque finalmente entende que você está com ele por escolha, não por necessidade. Se depois de aplicar isso ele se afastar permanentemente, preciso te dizer algo que você precisa ouvir. Ele não era a sua pessoa. E você acabou de se poupar de meses, talvez anos, com alguém que não estava à sua altura. Sinal número 2. Ele faz planos com antecedência. Um homem que te respeita não te trata como o plano B de última hora. Não te manda mensagem às 23 horas perguntando se você está acordada. Não cancela constantemente. Quando você aplica essas atitudes, o homem que vale a pena começa a planejar. Quero te ver no sábado. Vamos fazer isso. Tem um lugar que quero te levar semana que vem. Porque ele entende que o seu tempo é valioso. Sinal número 3. Ele se interessa genuinamente pela sua vida. Ele não fala só de si mesmo, do trabalho, dos problemas. Ele pergunta sobre os seus projetos, as suas paixões, os seus objetivos. Celebra as suas conquistas sem se sentir ameaçado. Apoia os seus sonhos sem tentar diminuí-los. Porque quando você tem uma vida vibrante, você é interessante e o homem certo quer conhecer cada aspecto dessa vida. Sinal número 4. Ele respeita os seus limites sem drama. Quando você estabelece um limite e ele responde com respeito, compreensão, até admiração, essa é a sua confirmação. O homem certo não vai fazer birra, não vai te manipular emocionalmente, não vai te fazer sentir culpada, ele vai dizer entendo, te respeito e vai ajustar o comportamento. Sinal número 5, você sente paz. Este é o mais importante. Quando você está fazendo certo, quando está com o homem certo, não há ansiedade constante. Você não fica checando o celular a cada 5 minutos, não fica analisando cada palavra que ele disse. Você se sente segura, calma, confiante de que, se for para ser, vai fluir. E se não for, você vai ficar bem assim mesmo, porque a sua paz não depende mais dele. A sua paz depende de você. Percorremos um caminho profundo juntas hoje. Da neurociência do respeito masculino às 3 atitudes que o geram, de histórias reais de transformação a passos concretos para aplicar tudo isso na sua vida. E se há uma mensagem que quero que você leve deste vídeo, é esta: você não precisa mudar para ser amada. Você precisa se lembrar de quem é para atrair o amor que merece. As mulheres que são profundamente respeitadas e valorizadas não são as mais perfeitas, as mais bonitas, as mais bem-sucedidas, as mais complacentes. São as que se conhecem, que se respeitam, que têm vidas vibrantes e próprias, que estabelecem limites claros, que caminham com dignidade silenciosa. E você que está ouvindo isso agora, tem tudo o que precisa para ser essa mulher. Não amanhã, hoje. Então dá o primeiro passo. Retoma aquela atividade que você abandonou. Estabelece aquele limite que você vem adiando. Caminha com a certeza de que você é suficiente. Sempre foi. E se este vídeo ressoou na sua alma, se algo dentro de você foi ativado, compartilha. Compartilha com aquela amiga que está perdida em um relacionamento, com aquela irmã que dá mais do que recebe, com aquela prima que esqueceu quem era, porque às vezes uma mensagem como essa pode mudar completamente o rumo de uma vida. Se inscreve no canal se ainda não fez, porque aqui estamos construindo algo bonito, um espaço onde mulheres despertam, florescem e se lembram do próprio poder. Te vejo no próximo vídeo. Cuida bem de você. E lembra, a sua dignidade é inegociável. Sempre foi, sempre será, até logo, preciosa. Sinal número 2. Ele faz planos com antecedência. Um homem que te respeita não te trata como o plano B de última hora. Não te manda mensagem às 23 horas perguntando se você está acordada. Não cancela constantemente. Quando você aplica essas atitudes, o homem que vale a pena começa a planejar. Quero te ver no sábado. Vamos fazer isso. Tem um lugar que quero te levar semana que vem, porque ele entende que o seu tempo é valioso. Sinal número 3. Ele se interessa genuinamente pela sua vida. Ele não fala só de si mesmo, do trabalho, dos problemas. Ele pergunta sobre os seus projetos, as suas paixões, os seus objetivos. Celebra as suas conquistas sem se sentir ameaçado. Apoia os seus sonhos sem tentar diminuí-los. Porque quando você tem uma vida vibrante,
Você é interessante e o homem certo quer conhecer cada aspecto dessa vida. Sinal número 4. Ele respeita os seus limites sem drama. Quando você estabelece um limite e ele responde com respeito, compreensão, até admiração, essa é a sua confirmação. O homem certo não vai fazer birra, não vai te manipular emocionalmente, não vai te fazer sentir culpada, ele vai dizer: entendo, te respeito, e vai ajustar o comportamento. Sinal número 5. Você sente paz. Este é o mais importante. Quando você está fazendo certo, quando está com o homem certo, não há ansiedade constante. Você não fica checando o celular a cada 5 minutos, não fica analisando cada palavra que ele disse. Você se sente segura, calma, confiante de que se for para ser, vai fluir. E se não for, você vai ficar bem assim mesmo, porque a sua paz não depende mais dele. A sua paz depende de você. Percorremos um caminho profundo juntas hoje, da neurociência do respeito masculino às 3 atitudes que o geram, de histórias reais de transformação a passos concretos para aplicar tudo isso na sua vida. E se há uma mensagem que quero que você leve deste vídeo, é esta: você não precisa mudar para ser amada. Você precisa se lembrar de quem é para atrair o amor que merece. As mulheres que são profundamente respeitadas e valorizadas não são as mais perfeitas, as mais bonitas, as mais bem-sucedidas, as mais complacentes. São as que se conhecem, que se respeitam, que têm vidas vibrantes e próprias, que estabelecem limites claros, que caminham com dignidade silenciosa. E você que está ouvindo isso agora, tem tudo o que precisa para ser essa mulher. Não amanhã, hoje. Então dá o primeiro passo. Retoma aquela atividade que você abandonou. Estabelece aquele limite que você vem adiando. Caminha com a certeza de que você é suficiente. Sempre foi. E se este vídeo ressoou na sua alma, se algo dentro de você foi ativado, compartilha. Compartilha com aquela amiga que está perdida em um relacionamento, com aquela irmã que dá mais do que recebe, com aquela prima que esqueceu quem era. Porque às vezes uma mensagem como essa pode mudar completamente o rumo de uma vida. Se inscreve no canal se ainda não fez, porque aqui estamos construindo algo bonito, um espaço onde mulheres despertam, florescem e se lembram do próprio poder. Te vejo no próximo vídeo. Cuida bem de você. E lembra, a sua dignidade é inegociável. Sempre foi, sempre será. Até logo, preciosa.